Pessoal, bom dia. Você tá bom, meu filho? Tá ventando um pouco. Pessoal, vamos falar sobre nossos amigos ateus, né? Eu já fui ateu, então acho que eu posso falar, né? Acho que fui expulso, né, da classe, mas a gente conhece um pouco o pessoal, né? É o seguinte, pessoal, os ateus, né, eu acho que já faz parte da estrutura de pensamento deles, imaginar que os cristãos, né, eles são um pouco desprovidos de inteligência, entendeu? E eu mesmo era assim, né? Quando eu estava na universidade e quando eu via um professor brilhante, né? Eu via um pesquisador notório, aquela coisa toda, e quando eu sabia que ele tinha qualquer espécie de fé, né? Ainda que não seja o cristianismo, né? Para mim não fazia diferença. Eu achava que ele não era tão assim, né? Tão cientista, tão inteligente, entendeu? Apesar de, né, do currículo dizer diferente. Então, faz parte sim, né, do universo do pessoal, né, é uma crença deles, né? E falar em crença é um pessoal que tem a sua crença, né? O ateísmo é uma espécie de religião, né? Não tem uma figura central, mas na prática, né, tem seus dogmas, né? Então eles vivem sim, né, de alguma forma, uma espécie de religião cuja a base é a mesma nossa, né? Que é o cristianismo. Não existe nenhuma religião, né, que não beba, né, do cristianismo. Senão não faz muito sentido, não tem como se defender nenhum estilo de vida saudável, né? Sem, sem usar, né, a cultura cristã, né? Católica principalmente, entendeu? Então de alguma forma a pessoa ela vai ser sim influenciada, entendeu? Sem ela perceber muitas vezes. Então, agora o ruim, né? Aqui eu estou falando para os ateus que normalmente são pessoas boas, né? Então, estou falando aqui dos mais virtuosos. Quando eu falo pessoa virtuosa, não quero dizer que aquela pessoa é santa, né? Mas ela tem uma base boa, né? Princípios bons, né? Ela busca viver. E essas pessoas, elas não percebem que os mestres delas, né? Muitas vezes são narcisistas, entendeu? São psicopatas, né? Psicopatas grau leve. E então essas são as referências, né, de um ateu de forma geral, tá, pessoal? O ateu de forma geral, ele tem como referência pessoas más, pessoas perversas, né? São os ídolos, né? E interessante que a verdade é que a pessoa se dedica tanto, né, a estudar as coisas da ciência que ela não para refletir, né? Ela não para observar os fundamentos, né? E principalmente investigar a religião dos pais, né? Porque normalmente os ateus são pessoas, principalmente no mundo de hoje, são pessoas mais novas, né? Aqui estou falando o grosso, né? E, e muitas vezes os pais vieram da roça, né? Vieram da roça, vieram do ambiente rural. E na roça é assim, ó. Tá vendo? As coisas são reais, né? São criadas por Deus. Aqui está o criacionismo de Deus, né? As coisas criadas por Deus. Mas a conversa aqui hoje, pessoal, não é exatamente com os ateus, não é tentar provar para eles que eles estão errados, tá? Não é um vídeo para argumentar, mas para chamar atenção a nossos irmãos sede vacantis, tá? Que do mesmo modo, né,
Na verdade, o sede vacantista devia, né, mudar para a religião dos ateus, porque também, né, tem um certo grau de soberba, não tem uma figura central que é o Papa, né? Os ateus também não têm. Então, penso eu que encaixaria melhor, né, no ateísmo e não no catolicismo, né, pessoal? E, e de novo, né, ou seja, do mesmo modo que a elite, né, as referências do ateísmo são pessoas más, né, pessoas perversas, né, narcisistas, psicopatas de grau leve e companhia. No sede vacantismo é a mesma coisa, entendeu, pessoal? Essa é a impressão que eu tenho, tá? Então, quando eu falo, né, deveria mudar de religião, eu estou falando, né, para essas pessoas mais perversas, né? Porque os sede vacantistas, né, de forma geral, né, acredito eu, que a maioria são pessoas boas, entendeu, pessoal? São os buscadores da verdade, né? Que caíram, né, na cilada aí do demônio, mas tem retorno, né? Então eu acredito que para a grande maioria dos sede vacantistas, né, pessoas sinceras, pessoas virtuosas, pessoas que buscam a verdadeira igreja, né? Acho que é muito fácil, né? Muito fácil retornar, muito fácil parar, né, de seguir o erro, que é um erro, pessoal, né? Sede vacantista não faz sentido nenhum, tá bom? Vou dar um exemplo aqui do professor Felipe Aquino, tá? O professor Felipe Aquino é aquela pessoa que defende unhas e dentes do Papa, né? Defende a tese de que você não pode falar nada do Papa, né? Nós não podemos julgar o Papa, nada, né? O Papa mandou tomar vacina, ele tomou por conta do Papa, entendeu? Ele é homem da ciência, ele não quis questionar se vai fazer bem ou vai fazer mal. Ele obedeceu o Papa, né? Se aquilo vai fazer mal para ele ou não, ele preocupou mais com a opinião do Papa do que da ciência que ele poderia fazer. Ele poderia fazer uma boa investigação, ele tem capacidade para isso, né? Vamos supor que ele agora morra por causa da vacina, né? Se fosse o caso, né? Ele estaria em paz, entendeu? Ele seria julgado por Deus por obediência, né? Então ele não tá errado, tá bom? Também assim como não está errado as pessoas que buscam questionar, né? Buscam ver, né, como é que as coisas são de verdade. Então, podemos sim, essa é a nossa tese, né? Eu acompanho a tese do reconhecer, resistir, né? Então, naquilo que é dogma, né? Ou seja, aquilo que o Papa decreta, né, como ex cátedra, né? Ou seja, de forma infalível, vamos obedecer, tá bom? Mas se ele der uma opinião sobre vacina, sobre qualquer outra coisa, que a gente vê que não está muito bom, a gente resiste, né? Essa é a forma mais segura que eu vejo, tá? O Senhor Dom Bosco uma vez usou o exemplo, né, a analogia do pai, né? Então o pai continua sendo pai, né? Pai biológico. Então você pode ser o pior pai do mundo, mas ele é seu pai. Então você tem que respeitar e amar ele como um pai, né? Mas naquilo que é imoral, aquilo que está fazendo de errado, você não segue, né? E amorosamente, né, quando possível, você vai lá e contesta, né? Enfim, você conversa, né, aponta o erro, entendeu? Eu acho que essa é a forma mais segura, mais saudável de lidar com tudo isso que está acontecendo, tá bom, pessoal? Então, sede vacantistas, né? Aqui estou falando para uma minoria, né? Vai para o ateísmo, lá a sua soberba, né? A sua liberdade de não seguir uma pessoa, né? Um papa, vai dar certinho. Agora, para a grande maioria dos sede vacantistas, que eu acredito que é a grande maioria, né? Volta para casa, tá bom? Esse é o caminho mais tranquilo, mais seguro, né? Você percebe que você não está em chão firme. E é isso, né? Não está em chão firme porque você saiu do rebanho, né? Saiu do aprisco. Aí a gente sente mesmo um pouco inseguro, tá bom? Então tá bom. Fique com Deus, fique com Nossa Senhora e volte para casa, meu filho, tá bom?